E a gente fala agora aqui no NT Sul sobre interatividade e sobre saúde. Nós enfatizamos aqui diariamente no telejornal NT Sul que você pode participar com a gente, pode mandar as suas perguntas para os nossos comentaristas. E hoje nós fizemos questão de trazer aqui ao nosso estúdio alguns dos nossos comentaristas que são voluntários, né, especialistas de áreas diferentes de saúde e que trazem periodicamente informações sobre as suas áreas, né, sobre várias temáticas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, o assunto de hoje é saúde. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Luana Redel, nutricionista. Tudo bem, Luana? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Legal. E o podcast bombando? Bombando o podcast. Para quem não sabe, o seu podcast, além do comentário aqui na TV Novo Tempo, na TV Cachoeira, a Luana também tem um podcast que é o Feijão com Arroz. Isso mesmo, fica liberado lá no Spotify. Mesmo para quem é assinante, quem não é assinante, pode estar utilizando aí, entrando no Spotify e procurando, né, Feijão com Arroz, que vai encontrar. A gente libera toda terça-feira um episódio novo. Legal, seja bem-vindo aqui Obrigada. A essa nossa conversa. Lisiane Omerich com a gente aqui também, psicóloga, tem nos acompanhado em vários assuntos, fazendo comentários, vindo ao estúdio, né? Lisiane, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Um olá para todos, né? É um prazer mais uma vez estar aqui participando então dessa conversa. Bom te receber. E também com a gente aqui, doutor Alexandre, médico Alexandre Pedroso, é um dos mais recentes no nosso time de comentaristas, né? Ele é médico, plantonista em vários setores aqui em Cachoeira. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Muito obrigado pela recepção mais uma vez. Sempre uma honra estar presente aqui na TV NT Sul. E aí, como é que estão os plantões aqui em Cachoeira? Sempre uma correria. Eu faço plantão ali no SUS, na emergência da HCB, também nos convênios, mas a maior parte do tempo eu tenho atendido ali no posto da US1, do lado do INSS, segundas, quartas, quintas e sextas. Terça-feira é meu dia de estudos, que eu trabalho no Mais Médicos, né? Então a gente tem esse dia de estudos ali para sempre ficar se aperfeiçoando. Legal, e o doutor Alexandre também tem trazido informações preciosas para a gente aqui sobre várias temáticas e a todos eles você pode questionar também, mandar a sua pergunta sobre nutrição, sobre psicologia, sobre algumas questões de áreas médicas, né? E eles podem trazer aqui a resposta. Para você participar, você pode passar lá na nossa página do facebook.com/TV Cachoeira, ou mesmo no nosso WhatsApp 51 99769 7129. Bom, quero começar perguntando para vocês o seguinte: é fácil falar na TV? É difícil falar da TV? Vocês se formaram em áreas relacionadas à saúde e estão todos hoje, de alguma maneira, interagindo com diversos públicos aqui na TV, pela internet, em redes sociais. A Luana tem um podcast, a Lisiane, inclusive, já conduziu alguns programas inteiros aqui, né? O que é muito bacana. Como é que tem sido essa experiência para vocês? Queria ouvi-los. Bom, vou começar falando então que eu acho muito legal, claro, que a gente precisa ter uma facilidade na comunicação, né? Não ser tão inibido, porque não é fácil. Eu me recordo que os primeiros programas eu fiquei bem desajustada, até a maneira de conduzir, de se comportar, né? Mas depois a gente vai criando o jeito e aquilo passa a ser algo natural, que muitas vezes eu esqueço que eu estou sendo filmada. Claro. Vou conduzindo, vou falando e me sinto muito bem, sabe, Daniel, que eu acho que até que eu poderia ser jornalista, repórter, apresentadora, alguma coisa nesse sentido. Gosto muito mesmo. Dizem que as carreiras hoje não são lineares, né? Eventualmente a pessoa interrompe, segue uma outra área. Olha aí, Lisiane. Me sinto bem confortável nesse papel. Eu também, Daniel. Eu fico muito feliz, assim, desde que eu comecei aqui, com algumas entrevistas, depois com a oportunidade de ser comentarista. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem desinibida, nunca tive problema, né? Já acabei falando em públicos bem grandes, assim, bem maiores, né, na verdade, então acho que nunca foi um problema. Claro que no início a gente fica um pouco, na verdade, assim, meio desajeitada, até entender como que tudo funciona, mas eu tô gostando bastante, assim, e também tá ajudando a questão do podcast, e também para quem me segue no Instagram, que me acompanha, que eu faço muitos vídeos também lá. Muito bacana. E você, doutor Alexandre? É o mais recente, mais novo da casa. Isso. Eu até estou surpreendido comigo em função do meu nervosismo na câmera, porque eu já fiz aula de teatro, já fiz aula de palhaçaria, enfim. Só que quando eu estou falando na televisão, geralmente eu fico mais receoso, assim, porque eu sei da responsabilidade que é. E às vezes os comentários que eu faço sobre a área médica não são sobre a minha especialidade, porque seguidamente pedem sobre neurologia, cardiologia, gastroenterologia, imunologia. Então são áreas bem distintas, assim, que eu tenho que me preparar um pouquinho mais para dar uma informação correta, né, para não
Aliás, você tinha um projeto, eu acho que no tempo que você fazia a faculdade ainda, que era um palhacinho. Como é que era o nome? Se você puder recontar essa história, eu lembrei agora quando você comentou. Tá certo. É o Palhaço Zé da Roça. Era esse nome porque eu vim de Cachoeira do Sul, e daí quando eu ia lá em Porto Alegre, lá em Canoas, sim, lá, o pessoal achava, tá, mas lá em Cachoeira tem cidade, tem shopping, tem isso. Claro que tem. Não tinha, agora tem, né? Eu não moro na roça, né? Eu brincava com eles, né? Mas... É comum, eu também estudei lá em Porto Alegre, o pessoal também pegava muito no meu pé. Tanto que eu tinha o apelido de Miss Arroz por causa da questão de ser da capital nacional do arroz. Então sim, o pessoal acaba pegando muito no nosso pé. Exatamente. Cidade de 80 mil habitantes, né? Então... Isso aí. Bom, o doutor Alexandre falou sobre uma questão que é bem interessante, que é, na verdade, todos vocês, né, sobre o fluxo de informações que existe hoje em redes sociais, Instagram, Facebook. O problema é o seguinte: as pessoas hoje, de maneira geral, têm muitas informações sobre saúde. Basta a gente fazer uma pesquisa rápida aí, alguns sites mais confiáveis, outros menos confiáveis. Às vezes você faz uma pesquisa no Google e descobre que você vai morrer em 3 dias, né? Alguns sites um tanto sensacionalistas. Não vá por esse caminho. Mas a minha pergunta é a seguinte: mesmo com tanta informação que a gente tem hoje, com acesso mais facilitado a tanta informação, eu tenho a impressão, eu não sei se essa minha premissa é correta, vocês podem me ajudar, que as pessoas não têm tanta qualidade de vida. Então eu pergunto, as pessoas estão com pouca qualidade de vida e conscientes de que não têm qualidade de vida pelo volume de trabalho, enfim, o que está acontecendo hoje? Porque com tantas informações, tantas doenças proliferam, tantas pessoas com problemas de obesidade, enfim. Eu entendo assim, ó, que ao mesmo tempo que não se tem uma qualidade de vida, nós melhoramos muito a nossa qualidade de vida, principalmente na área médica, né, doutor? Se nós formos comparar anos ou décadas atrás, principalmente na medicação a nível psiquiátrico, que hoje tem uma gama muito forte, né, de recursos, nós melhoramos muito, a gente avança muito na qualidade de vida. Mas quando a gente fala em socialização, quando a gente fala em interagir com as pessoas hoje, a gente passa a notar que está bem difícil em função das questões da internet. O mundo hoje está menor em função da comunicação, mas ele também está um pouco isolado, né? A gente vê famílias, e eu brigo muito enquanto psicóloga com isso, né? As famílias hoje não interagem, cada um no seu telefone celular. Cada um no seu universo paralelo. Exatamente, então isso não pode ser saudável a partir do momento que a gente deixa de lado aquilo que é básico nas relações sociais, né? Então, eu vejo com muita restrição algumas situações que essa vida moderna e interconectada traz pra gente, mas também a gente tem que olhar o outro lado, né? Dos recursos que se tem hoje para promover uma qualidade de vida maior, haja visto que a nossa expectativa de vida está cada vez aumentando também. É fato, exatamente. Isso que tu comenta da questão aí do celular, ele tem o ônus e o bônus. Sim, na verdade, claro. Tudo tem 2 lados, né? O que eu vejo muito em consultório é que pelo menos nos 15 minutos iniciais de conversa com o meu paciente, eu tô lá desmistificando o que a blogueira do Instagram falou, o que o vendedor da loja de suplemento está passando. Então eu, Luana, como nutricionista, acabo batendo muito de frente, principalmente aí com as pessoas no Instagram que não têm informação e estão passando muitas informações erradas. Em dezembro do ano passado, uma profissional que não é da área da saúde estava falando sobre a pílula da microbiota do magro, que não tem nenhum embasamento científico. Então, e a questão da alimentação, comer com celular, eu acho que é um plus aí para a pessoa aumentar de peso, né? Porque a pessoa não tem noção do quanto está comendo. E aí, quando ela vai e para lá no meu consultório, a gente vai fazer um recordatório, o que tu comeu ontem, a pessoa nem lembra o que comeu, porque estava com a atenção no celular e não na comida. Eu não sei se está exatamente relacionado com isso que a Luana está falando, mas principalmente na nutrição, ainda tem a questão dos modismos, né? Às vezes nasce alguém na internet, tô fazendo a dieta X, ou alguém famosinho, vamos dizer assim. E aí muita gente segue aquilo e toma como verdade, e nem sempre é o melhor, né? Ah, com certeza. Assim, acho que hoje a gente tem, pelo menos só que apareceu no ano passado, apareceram 18 novas dietas. E por que tem tanta nova dieta? Se fosse tão boa, não teria para ter tantas, né? Uma já teria funcionado e era aquela ali e deu, né? Tava resolvido. Mas a questão é que as pessoas vão vendo que a outra dieta não funcionava e criam outra. E vão criando outra. E não percebem que isso só traz malefício para o organismo, né? Na realidade, as pessoas querem uma fórmula milagrosa, né? Sim, com certeza. De uma hora para outra, chegar no consultório, né? chegar no consultório, só de ir na nutricionista já vai emagrecer. Não é bem assim, né? Ou se não, às vezes chegam no consultório pedindo, me dá aquela pílula que emagrece, enfim, né?
Acontece muito. E eu gosto de pensar que o aumento da expectativa de vida foi em função não só da melhora da equipe médica, mas também da farmácia, da fisioterapia, da nutrição, da educação física, enfim, todas as áreas voltadas à saúde que beneficiaram a população como um todo, né? São questões mais preventivas, né? Exato. É que o Brasil sofre em questão de medicina preventiva ainda. Eu acho que não dá pra gente considerar, acho que vocês devem concordar comigo, como se a gente trabalhasse com prevenção. A gente ainda trabalha muito com tratamento. Exatamente. E por isso que a gente tem tanto gasto em saúde hoje, que seriam gastos desnecessários se nós tivéssemos políticas públicas, né, que trabalhassem com a prevenção. Tu sabe que dentro do meu consultório, a gente tem dois lados. Um lado daquele que precisa de um atendimento e não vai por preconceito. Eu ainda ouço, né, que psicólogo e psiquiatra é para louco. Mas, por outro lado, eu tenho aquele paciente que ele fez o seu tratamento, se encontrou naquele momento e cada vez que ele tem um desconforto, ao invés dele fazer alguma coisa que não está correto, ele vai lá e faz umas 2 sessões. Ele se previne, de certa forma, para continuar no seu padrão de equilíbrio. Então, isso eu vejo como positivo, porque evita de tomar uma atitude que pode não ser tão correta por falta de entendimento a respeito do seu problema e agravar os sintomas lá na frente. Então, dentro do consultório de psicologia, eu vejo alguma coisa de prevenção para não chegar num ponto mais difícil, né? Agora, doutor Alexandre, com tudo isso que a gente está colocando aqui, eu destaco o seguinte: a gente está falando que há um aumento na expectativa de vida, o que é visível, os números mostram, né, as expectativas, as estatísticas mostram isso. Na questão da previdência social, o país precisa repensar também, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas o meu questionamento é o seguinte: será que a nossa geração vai conseguir manter esse crescimento da expectativa de vida? Acredito que sim. Hoje, se não me engano, no Brasil está em 86 anos, né, a expectativa de vida. Antigamente, um idoso de 80 anos não tinha a vitalidade que hoje um idoso tem hoje em dia, né? Claro. Em função das informações que estão sendo passadas por educadores físicos, por nutricionistas, né? Então, aos pouquinhos vai se ganhando. Aproveitar de fazer uma pergunta. Eu tenho um certo receio ainda quanto à questão de expectativa de vida, porque pensando em doenças crônicas não transmissíveis, aquele englobamento, né? Pensando que o meu paciente tem hipertensão, tem diabetes, já infartou, enfim, às vezes tem DPOC. Mesmo assim, eu acabo ficando um pouco receosa com esse medo, assim, será que vai aumentar? Será que não vai diminuir um pouco? Eu não sei se tu consegue ver dessa forma ou pensar. Então, pensando sobre expectativa de vida relacionada a doenças crônicas, eu acredito que as pessoas que hoje têm 80 anos de vida aproximadamente, talvez tenha acontecido por não ter informações suficientes para procurar médico anteriormente, acabavam tendo, por exemplo, hipertensão ou diabetes descontrolada por 5, 10 anos ali, e essas doenças elas vão minando a saúde aos poucos, né? Então, a hipertensão, se ela é tratada no início, ela não progride para uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que é uma coisa que vai prejudicar muito na qualidade de vida do idoso. Talvez um passo que dê uma guinada maior na expectativa de vida do ser humano é uma coisa bem tecnológica que estão planejando lá pelos Estados Unidos, que é a engenharia genética, né? Então, a gente teve um passo muito grande na evolução humana, na invenção dos antibióticos, na invenção das vacinas, talvez agora no controle de doenças crônicas e talvez no futuro seja o controle da engenharia genética, né, que é bem tecnológico, ainda não está muito dominado nas ciências médicas. Bom, quero virar aqui a chave para a gente falar de um outro assunto que a gente falava em off aqui, antes de começar a gravação. A Luana até estava citando uma questão que é o seguinte: existem dentro das diferentes áreas correntes, pessoas que acreditam em coisas diferentes dentro das suas áreas de atuação. Isso acontece em todas as áreas. Acontece no jornalismo, acontece na nutrição, na psicologia, na medicina, obviamente. E eu pergunto para vocês, como é que vocês lidam com isso? Porque com o advento da internet, a gente tem dentro dessa grande área, quem sabe chamada nutrição, nutricionistas pregando uma bandeira, outro nutricionista pregando outra, né? Assim como nas demais áreas. Como é que vocês lidam com as diferentes correntes nas áreas de vocês? Eu acho que na minha área, ultimamente, é bem difícil, assim, porque explodiu muito a nutrição. Eu acho que quando eu entrei em 2013 para cursar,
já era bem explodida, mas agora, por último, acho que teve uma explosão maior. E aí entra um campo, que de repente até o doutor Alexandre pode falar, da questão da medicina ortomolecular, a nutrologia, junto com a questão da nutrição. Então, assim, levantou-se muitas bandeiras e levantou uma bandeira muito grande de longevidade, mas que ninguém tem, assim, digamos assim, um embasamento correto para dizer, não, realmente, eu acho que isso é a forma mais correta, é onde a gente deve seguir, claro, né? Eu, particularmente, eu gosto de dizer muito que eu sou da linha da nutrição, da reeducação alimentar, da comida de verdade, porque as pessoas pararam de comer comida para tomar cápsulas milagrosas, para tomar o shake da moda, para tomar, enfim, o alimento, ou comer o alimento que é da moda. Eu gosto de dizer que o arroz e feijão é o que funciona e que no momento que a gente tem digamos assim, uma nutrição mais raiz na minha situação, né, que é o que eu acredito, eu acho que tem muito mais benefícios para o paciente do que os modismos que tem hoje em dia e que me preocupam. Um tratamento personalizado, né, Com Luana? certeza, na verdade. Cada sujeito é um tipo de tratamento, não adianta existe, querer pegar uma fórmula pronta, né? Não existe o que vai funcionar para o Alexandre, não vai funcionar para a Lisiane, que não vai funcionar para o Daniel, então assim, não tem como, né? A ideia é sempre o que chegou na tua frente do teu paciente, tu tem que aprender a fazer o melhor para aquele paciente. Alexandre, como é que funciona isso na área médica? Na área médica acontece muito das pessoas quererem pílulas milagrosas, que nem a Luana comentou, né? Então eu até comento, o paciente sofre de obesidade durante 5, 10 anos e deles querem medicamentos que façam perder peso em questão de 1 mês, questão de 2 meses. Isso é muito difícil, né? Sendo que seria melhor fazer uma alimentação correta, fazer prática de atividade física, uma academia, em função se o paciente não tiver nenhum problema cardiológico, enfim, né? Mas o paciente tem que ter a noção de que se ele levou 5 anos para ganhar aquele peso, 10 anos para ganhar aquele peso, ele tem que, no mínimo, levar 1 ano para perder um peso considerável, 2 anos, né? Para ter calma, para não ter até o efeito sanfona, né? O importante é a pessoa saber assim, existe a medicina ocidental, a medicina oriental, a medicina ayurvédica. Então, essas medicinas, todas elas, uma complementa a outra, né? Só que é importante a pessoa saber assim, teve um caso de uma paciente, né? Falou para mim, o meu colesterol estava alto no exame lá, daí eu comecei a tomar chá de tal coisa, que a minha vizinha, não vou dizer o chá, né? Tem o nome da vizinha? Né? Chá de tal coisa que me disseram que é bom para baixar o colesterol. E daí e o Simvastatina a senhora tomou para ajudar a baixar? E daí ela, pois é, eu não tomei porque eu fiquei só no chá. Não, então faz o seguinte, a senhora toma o chá, continua tomando, mas refaz o exame para ver se melhorou. Porque não adianta a pessoa ficar se enganando de que aquele chá está melhorando sem fazer exames para ver se realmente funciona ou não. Então, na segunda vez ela foi lá, refez o exame, não estava resolvendo o chá, então ela fez os medicamentos tradicionais, né? Lisiane, a gente já falava antes aqui, eu falei que a pergunta ia ser complicada, viu? Vou fazer aquela pergunta para ti. Posso fazer? Pode, né? O que eu vou fazer? Então tá bom, a pergunta é a seguinte. Existe uma guerra hoje entre psicólogos e coaches? O coach virou moda, vamos dizer assim, né? Para ajudar pessoas em diferentes áreas a atingirem os objetivos delas, né? Que conflito que existe aí? Bom, assim, dentro da psicologia, né? A gente trabalha com várias linhas, né? Quando tu tá fazendo o curso na universidade, de certa forma, tu vai pro lado da psicanálise, ou pro lado da sistêmica, né? Ou junguiana, tu vai vendo qual é a corrente que tu te define melhor para tu poder ajudar o teu paciente. Então, isso nos difere enquanto psicólogos, né? A linha que a gente vai utilizar para trabalho. Não tem muito ir para a internet e pesquisar, eu quero um psicólogo que faça isso, isso e aquilo. O que difere um psicólogo do outro é o próprio paciente, a confiança que ele vai ter no profissional. Porque muitas vezes a gente não agrada o paciente, né? Assim como muitas vezes a gente tem aquela conta-transferência que tu também não se sente confortável com determinados pacientes. Claro. Isso é do tipo de atendimento que a gente faz, porque tu te insere na parte mais íntima da pessoa. A questão do coaching, né? Tudo aquilo que vem para ajudar uma pessoa é positivo, né? Eu não enxergo como uma guerra, mas tem que ter a qualificação, né? Tem que haver uma qualificação. Então, se um profissional X resolve ser coach de alguém para um determinado tema, como tu mesmo falaste, né? Tem coach para tudo. Ok, desde que ele seja uma pessoa qualificada para aquilo ali, que ele seja empoderado e esteja com confiança naquilo que ele está colocando. Um coach não vai resolver problemas que são
pertinentes a um psicólogo, ou a uma nutricionista, ou a um médico, né? Então, a gente precisa saber fazer esse filtro. Também não tem coach com fórmula mágica. Deve ter coach muito bem conceituado, que faz o seu papel, que ajuda, mas tenho certeza que de alguma forma ele está embasado em algum conhecimento técnico. De resto, se não tem a técnica, então a gente tem que abrir o olho, assim como tu mesmo falou, uma pessoa que não é da área receitando lá uma cápsula que eu não me recordo. Cápsula de emagrecimento falou agora, né? Probiótico. Então, a gente precisa ter cuidado com qualquer profissional. Tu tem que saber onde tu está indo, de que forma que ele trabalha, qual a seriedade do trabalho dele e qual o embasamento, e tendo a certeza que não vai se mudar sentimento, vida, pensamento, comportamento de um dia para o outro. Então, eu não sei se eu te enrolei e eu não respondi, né? Existe a guerra ou não existe? Deve ter, com certeza, em todas as áreas tem, né, Daniel? Mas assim, ó, que me perturbe ou que se atravesse no meu trabalho, não vejo. Mas como eu te disse, a gente sempre tem que ter o cuidado de ser profissionais técnicos e qualificados em qualquer departamento. Perfeito. Bom, nós precisamos encerrar aqui o nosso bate-papo, senão a minha produção, minha direção já puxa aqui a minha orelha, mas a gente precisa fechar esse bate-papo aqui enfatizando mais uma vez. Você tem uma pergunta que gostaria de mandar para um dos nossos comentaristas? Faça isso através das nossas redes sociais. Você pode perguntar para a Luana sobre nutrição, pode perguntar sobre psicologia para a Lisiane, sobre questões médicas para o Alexandre também. E para fazer isso, facebook.com/TV Cachoeira ou então lá no nosso WhatsApp 51997697129. Luana, obrigado pela presença com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada ao pessoal de casa, né, que sempre manda algumas perguntinhas. Hoje mesmo gravei, né, alguns comentários. Legal. E fico aí, né, à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui para os canais que com certeza eu vou tentar responder nos comentários. Você pode conferir os comentários da Luana lá no nosso YouTube, ou então você pode pesquisar o podcast, o Feijão com Arroz. É isso, né? Isso mesmo. Legal. Lisiane, obrigado também pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, e eu gostaria de deixar um recadinho para o pessoal que assiste o Dia de Terapia. Sempre que vocês tiverem uma pauta em mente, pode mandar para o WhatsApp da TV que eles me passam, porque aí a gente já faz uma fala direcionada às dúvidas do pessoal. Doutor Alexandre, obrigado pela presença com a gente aqui, ainda estendendo as boas-vindas a você, né, porque está nesse começo aqui, voluntariamente nos ajudando e certamente tirando dúvidas de muitas pessoas, né, a área médica é sempre importante para todos nós. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado também pelo convite de sempre, eu fico sempre muito emocionado, muito lisonjeado com o convite de vocês, para mim é uma honra estar aqui. Retomando só um pouquinho do assunto das colegas ali, sempre que sobre conferência de informações, né? É importante que sempre que vocês olharem um blog na internet, desconfiarem de que o tratamento para uma pessoa não vai ser o mesmo tratamento para outras milhões de pessoas. Então, por isso que é importante, além de que vocês pesquisem, procurar a ajuda de um profissional da saúde, para que o mesmo tratamento de uma pessoa que tem um problema no coração não vai ser o mesmo tratamento de uma pessoa que tem diabetes, mas o problema de uma pessoa que tem problema de intestino. Então tem que fazer esse filtro aí. Muito obrigado pelo convite. Aguardo as perguntas de vocês pelo WhatsApp, pelo Facebook da TV Novo Tempo. Legal. Gente, obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul.